Esdras, do capítulo 8 ao capítulo 10. Estes, pois, são os chefes de suas casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, segundo as genealogias dos varões, se contaram 150. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zato, Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, que eram os últimos, eis os seus nomes: Elifelete, Jeuel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Ajuntei-os à margem do rio que corre para Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Mandei, pois, chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e Eunatã, que eram mestres. E os enviei a Ido, chefe em Casífia, e lhes pus na boca as palavras para dizerem a Ido e aos seus irmãos, os netinins, em Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E, pela boa mão de nosso Deus sobre nós, trouxeram-nos um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e Assabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20, e dos netinins, que Davi e os príncipes tinham dado para o serviço dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante de nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos,
e pedimos isto ao nosso Deus. E ele atendeu às nossas orações. Então, separei 12 dos principais dentre os sacerdotes, Serebias e Assabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, a oferta para a casa do nosso Deus, que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que estava ali haviam oferecido. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro no valor de 1000 dáricos, e 2 vasos de bronze claro e brilhante, tão precioso como o ouro. E disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e santos são estes vasos, como também esta prata e este ouro são ofertas voluntárias, oferecidas ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais, dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes das casas paternas de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então, os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, e do ouro, e dos vasos, a fim de os trazerem para Jerusalém, para a casa do nosso Deus. Então, partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos, pois, a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, se pesou a prata, e o ouro, e os vasos, na casa do nosso Deus, para as mãos de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi entregue por número e peso, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e 12 bodes em oferta pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então entregaram os editos do rei aos sátrapas do rei e aos governadores a oeste do rio. E estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Ora, logo que essas coisas foram terminadas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, de maneira que a raça santa se tem misturado com os povos de outras terras. E até os oficiais e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me sentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito
até a oblação da tarde. Na hora da oblação da tarde, levantei-me da minha humilhação e, com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor, meu Deus, e disse: Ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, temos estado em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, à rapina e à confusão do rosto, como hoje se vê. Agora, por um pequeno momento se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar um restante que escape e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, a fim de que o nosso Deus nos alumie os olhos e nos dê um pouco de refrigério em nossa escravidão, pois somos escravos. Contudo, o nosso Deus não nos abandonou em nossa escravidão, mas estendeu sobre nós a sua benevolência perante os reis da Pérsia, para nos dar a vida, a fim de levantarmos a casa do nosso Deus e repararmos as assolações, e para nos dar um abrigo em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois temos deixado os teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio de teus servos, os profetas, dizendo: A terra em que estais entrando para a possuir é uma terra imunda pelas imundícias dos povos das terras, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não deis vossas filhas a seus filhos, e não tomeis suas filhas para vossos filhos, nem procureis jamais a sua paz ou a sua prosperidade, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deixaste este remanescente. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos que cometem estas abominações? Não estarias tu indignado contra nós, até de todos nos consumires, de modo que não ficasse restante, nem quem escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti em nossa culpa, e, por causa disto, ninguém há que possa subsistir na tua presença. Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente. Então Seanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo:
nós temos sido infiéis para com o nosso Deus, e nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois a ti pertence este negócio, e nós somos contigo. Tem bom ânimo e faze-o. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais dos sacerdotes, os levitas e todo o Israel, de que fariam conforme esta palavra. E eles juraram. Em seguida, Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E, chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que dentro de 3 dias não viesse, segundo o conselho dos oficiais e dos anciãos, toda a sua fazenda se pusesse em interdito, e fosse ele excluído da congregação dos que voltaram do cativeiro. Pelo que todos os homens de Judá e de Benjamim, dentro de 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês. E todo o povo se assentou na praça diante da casa de Deus, tremendo por causa deste negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em alta voz: Conforme as tuas palavras, havemos de fazer. Porém o povo é muito. Também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Isso não é obra de um dia nem de 2, pois somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ponham-se os nossos oficiais por toda a congregação, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos e os juízes de cada cidade, até que se desvie de nós o ardor da ira do nosso Deus no tocante a este negócio. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a isso. E Mesulão e Sabetai, o levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que tornaram do cativeiro. Foram indicados o sacerdote Esdras e certos homens, cabeças de casas paternas, segundo as suas casas paternas, cada um designado por nome. E assentaram-se no 1º dia do 10º mês para averiguar este negócio. E no 1º dia do 1º mês, acabaram de tratar de todos os homens que tinham casado com mulheres estrangeiras,
Entre os filhos dos sacerdotes, acharam-se estes que tinham casado com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. E deram a sua mão, comprometendo-se a despedirem suas mulheres. E, achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Passur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Netanel, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este Aquelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telem e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Isias, Malquias, Miamim, Eleazar, Hassabias e Benaías. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zato, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate Moabe, Adiná, Quelau, Benaías, Maacéias, Matanias, Bezaleel, Binuí e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isijá, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Iuel, Benaías, Bedeias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazu. Dos filhos de Binuí, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias e Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras e se despediram das mulheres e dos filhos. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.